Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós vamos conversar sobre algumas realidades brasileiras aí, né? Principalmente no que diz respeito às chamadas políticas econômicas do Brasil. Então a gente sabe muito bem que a política econômica, ela é o quê? É basicamente um conjunto de diretrizes que o Estado brasileiro, nesse caso, ele toma com a intenção de fazer o quê? De levar um maior desenvolvimento econômico para o país. E como consequência disso, nós acabamos percebendo o que também, né? Que se a economia cresce, por consequência também nós acabamos percebendo aí que nós temos uma melhoria na qualidade de vida da nossa população, que é, antes de tudo, essa a grande característica, a grande função, melhor dizendo, de um Estado nacional moderno. Então, se a gente for imaginar um pouco historicamente, essas políticas elas vêm se alterando, né? Então, muito mais recentemente, aí a partir do século XX, que a gente consegue perceber no Brasil, uma postura mais definida do Estado brasileiro no que diz respeito à sua ação na economia. Num primeiro momento, nós vamos encontrar mais ou menos a partir de 1930 até a década de 1990, políticas econômicas de maior intervenção do Estado na economia, né? A partir dessa década de 1990, nós percebemos também que a gente segue aquela velha lógica que o mundo está seguindo. Temos políticas mais liberais ou neoliberais, se você perceber. O que nós temos aí? Então, alternância nesse século XX. Ora um Estado mais intervencionista, ora um Estado mais liberal. Mas o que a gente percebe que, de forma geral, a gente tem aí é a ausência de grandes políticas econômicas de longuíssima duração, né? Então, conforme bate o vento, a gente muda as diretrizes e, como consequência disso, nós acabamos sendo o quê? Uma sequência das chamadas crises cíclicas. Essa é uma característica intrínseca do capitalismo, né? Mas aqui a gente acaba percebendo que durante alguns períodos, nós acabamos encontrando o quê? Nós acabamos encontrando aí muitas vezes que essa sucessão de crise, crescimento, pode ser até encarada como uma certa normalidade, né? Mas a ausência de longos períodos de crescimento econômico no Brasil é o que mais chama a atenção dessas políticas de longo prazo. Então daí nós temos probleminhas que são probleminhas os mais variados possíveis, tá? Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre um outro conjunto de políticas econômicas. E esse outro conjunto de políticas econômicas, elas são políticas econômicas ditas políticas econômicas regionais, né? Então, como nós sabemos aí, talvez você esteja até cansado de ouvir isso, nós temos o país que ele acaba apresentando uma diversidade muito grande. E essa diversidade muito grande também merece em cada uma das regiões brasileiras que se dê, por assim dizer, um crédito maior também a essas diferenças. Então é difícil nós criarmos políticas nacionais, em alguns sentidos sim, mas muitas vezes as políticas regionais de desenvolvimento aí, elas são políticas muito importantes, são as mais variadas possíveis. Essas políticas regionais geralmente elas são apresentadas através do Executivo, Presidência da República, né? E daí chega justamente até o Congresso Nacional aí, aonde nós acabamos sendo o quê? Que essas políticas elas devem ser aprovadas. Não quero entrar no mérito, né, da forma como isso é aprovado, quais são os interesses políticos que estão aí por trás, né? Mas eu quero entender, ou quero passar para você, como é que se dá esse mecanismo, por assim dizer, né? Então o que nós acabamos tendo é que muitas vezes aí
por influência de governadores, prefeitos e assim por diante, o executivo pode lançar, ou até mesmo o legislativo, a presença dessas muitas políticas, né? E essas políticas, elas vão ter uma intervenção direta no cotidiano das pessoas, tá? Então, a existência dessas políticas, e da mesma forma que a prática econômica, as políticas econômicas, elas tratarem de ser políticas de longo prazo e que tratem justamente de resolver esses problemas aí e tenham sua eficiência comprovada. No Brasil, eu quero que você tome um cuidado especial com o que eu vou falar agora para você, que a gente vem ouvindo falar muito. Você é um aluno que provavelmente no ano que vem, você está encarando o quê? Enem, vestibular e assim por diante. E esses assuntos que estão martelando muito na imprensa, o pessoal lá da prova gosta de deixar lá, né? Quando nós falamos nessas políticas públicas regionais aí, ou política econômica regional, lembrar sempre aquela ideia do velho pacto federativo que hoje se conversa, né? Então, o que se escuta muito é aquela coisa, a força do governo, o peso do governo federal, ele é muito grande. Então, existe um conjunto de pessoas que acabam o quê? Hoje defendendo e defendendo cada vez mais que se tenha uma autonomia maior nas diferentes unidades da federação. Os estados e os municípios possam, por assim dizer, cada vez mais assumir as suas rédeas no que diz respeito à criação até mesmo dessas políticas econômicas aí. Então quero que você fique com isso claro, que consiste esse pacto federativo no Brasil. Quando nós falamos em pacto federativo no Brasil, ele é assim. Nós temos um estado gigantesco, um estado federal, né? E sempre que isso aparece, se faz a comparação com os Estados Unidos, onde a presença desse ente federativo, ele não tem exatamente o mesmo peso que acontece aqui no Brasil. Toma cuidado para esse detalhe aí que ele pode te ajudar. Mas também, como nós falamos nas nossas políticas econômicas, nós temos que lembrar o quê? Um pouquinho mais a respeito da política econômica mundial e como é que o Brasil ele trata de se inserir nesse gigantesco mercado aí, tá? Então, quando nós falamos de nossa política econômica mundial, é justamente buscar entender a inserção do Brasil em um mercado mundial. E mais uma vez nós vamos tratar de fazer o quê? Buscar isso historicamente. Nós sabemos que a nossa chegada nesse mercado mundial, ele se deu através de um papel que nós desempenhamos, que foi de colônia. E como essa colônia, existia também internacionalmente a questão chamada de divisão internacional do trabalho, onde os países centrais, principalmente as grandes metrópoles europeias, elas tratavam de fazer o quê? Ditar as diversas diretrizes econômicas. E talvez a maior dessas, ou a primeira que veio a interferir diretamente aqui no Brasil, ficou conhecido como mercantilismo, né? Então, o que cabia ao Brasil nesse primeiro momento? Ao Brasil não cabia nada mais, nada menos de que ser um gigantesco produtor de matéria-prima. O que cabia à metrópole Portugal nesse mesmo momento? Não cabia nada mais, nada menos que ser centro do comércio e também o pouco que indústria que existia caberia a eles, né? Então essa divisão ela funcionou muito bem até quando nós tivemos basicamente aí a independência, deixamos de ser colônia. Mudou isso imediatamente do dia para a noite? Não, durante um período muito longo de tempo, nós acabamos sendo que basicamente nossa inserção no mercado internacional, ela foi uma inserção diretamente relacionada com ainda continuarmos sendo meros produtores de matéria-prima, agroexportadores basicamente, certo? Bom, finalmente nós chegamos no século XX. As mudanças começaram a ocorrer aí, né? E essas mudanças que vieram ocorrendo no século XX, principalmente no sentido da industrialização brasileira e da rápida urbanização, trouxeram mudanças internas no Brasil, mas também trouxeram mudanças externas, né? Primeiro nós temos que perceber que essa industrialização que se deu a partir da década de 1930, ela não foi uma exclusividade brasileira. Existia um conjunto muito significativo de países que reagiram, por assim dizer, a essa crise aí, né, que foi criada em 29.
E uma das formas que esses países eles encontraram foi o quê? Foi justamente partir cada vez mais para essa tendência natural, que é uma tendência natural de se transformar em um país industrializado. Então, nesse período, só para você ter uma pequena ideia, só no continente americano ou latino-americano, o Brasil, a Argentina e o México adotaram políticas muito parecidas de industrialização. Então, essas políticas, como nós analisamos a partir de uma lógica mundial, a gente costuma dizer que nós tivemos no Brasil um processo de industrialização tardio. Tranquilo? Continuamos esse século XX com muitas mudanças e assim por diante, né? Até que uma vez chegou um determinado momento que, a partir da Segunda Guerra Mundial, vai surgir um novo momento, por assim dizer, na história econômica mundial. Então, na economia e na política, nós estamos nos referindo ao quê? Nos referindo à Guerra Fria. Claramente, nós tivemos mudanças de ordem institucional no Brasil e nós nos alinhamos aos Estados Unidos. Nesse período, nossa economia cresceu assustadoramente, né? Mas não conseguiu manter esse crescimento. Então, nós tivemos essa década, final da década de 60, de 70, um grande crescimento econômico, né? E daí nós vamos entrar na década de 80, que ela ficou conhecida como a década perdida. E uma grande mudança nesse perfil de ação da chamada política econômica mundial, nós vamos perceber a inserção no Brasil, principalmente a partir de quando? Principalmente a partir da década de 1990, onde aqui no Brasil nós encontramos a presença de uma nova forma, de uma nova inserção da nossa política econômica, ou na nova política econômica mundial, que ela consistiu basicamente no quê? No processo de globalização, que trouxe para nós uma grande abertura de fronteiras, onde aí nós entramos em um grupo de países, ou passamos a fazer parte de um grupo de países, chamados emergentes. E temos aquela economia típica hoje de país emergente. Ainda o setor primário, ele é um setor muito significativo na nossa economia. Mas sem sombra de dúvidas nós acabamos encontrando aí que a atividade industrial ela já é uma atividade industrial muito significativa. Como consequência disso, dessa nossa inserção, mais ou menos nós encontramos uma realidade como essa da nossa imagem aqui, né? O que nós percebemos? Talvez a maior característica da economia brasileira seja essa diferença, né? De um lado você acaba percebendo mais ao fundo da nossa imagem que você tem aí uma cidade bem estruturada, com edificações e assim por diante. Mas essa riqueza brasileira, ela vai tratar de conviver com uma pobreza muito grande, né? Então, a nossa realidade é uma realidade justamente assim. Pobreza e riqueza convivem lado a lado. A distância entre elas, econômica, é uma distância muito grande, mas não existe um distanciamento espacial. Entendeu? Então, existe um economista que quando ele foi tratar de se referir ao Brasil, ele chamou o Brasil do quê? De Belíndia. O que é a ideia da Belíndia? Nós temos no Brasil uma pequena Bélgica, uma população rica, desenvolvida, mas é uma pequena parcela. A grande massa dos brasileiros lembra muito mais a população indiana, marcada fortemente pelo quê? Pela pobreza, pela miséria e assim por diante. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.